Querida igreja, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre nós. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 39. Salmo 39. Eu farei a leitura do verso 4 até o verso de número 7. Eu peço a você que preste atenção na leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Feche seus olhos. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, clamamos que o Teu Santo Espírito venha inundar o nosso ser, iluminar a nossa mente, transformar o coração de todos nós aqui nessa noite, de maneira, ó Pai, que possamos entender a reflexão que esse texto traz e viver conforme a vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Conta essa história, queridos, de um rei muito poderoso que, ao chegar na janela do seu aposento, olhando para o pátio do seu palácio, viu um servo humilde varrendo o pátio, cantarolando, rindo e cantando de alegria. E ele chama um dos seus sábios e pergunta para ele: como é que pode um homem tão simples, quase não tem nada dentro da sua casa e vive cantando, vive feliz, e eu tendo tudo que eu tenho e não tenho essa mesma felicidade? Esse sábio vira para o rei e fala assim: é porque ele não faz parte do Clube 99. E ele: Clube 99? Que isso, Clube 99? Aí o sábio vira para o rei e fala assim: na manhã de amanhã, o Senhor coloca na porta da casa dele um saco com 99 moedas de ouro. E o Senhor vai entender. E o rei assim fez. Na manhã do dia seguinte, aquele homem, aquele servo, quando abriu a porta do seu casebre, encontrou lá um saco de moedas, e ele, feliz da vida, pegou aquele saco, abriu, viu que eram moedas de ouro e começou a contar, e viu 1, 2, 3, 4, 98, 99. 99? Contou de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 97, 98, 99. Mas tudo bem. 99 moedas, melhor do que nenhuma. Então, segue o rumo, que maravilha, essas moedas de ouro. Entretanto, a princípio parecia que estava tudo bem, mas logo ele começou a inquietar o seu coração, querendo saber onde foi parar a 100ª moeda. Será que ele tinha perdido? Será que ele teria que conseguir essa 100ª moeda? E aquilo começou a inquietar o seu coração. E o rei começa a olhar do aposento, da janela do seu aposento, e vê que aquele servo já não estava tão alegre assim. Chama o sábio e fala assim: o que aconteceu? Ele entrou no Clube 99. Queridos, nós somos assim. Essa história, ela reflete, queridos, a nossa história, porque nós muitas vezes deixamos de desfrutar do que nós recebemos do Senhor e começamos a reclamar daquilo que nós não temos. Muitas vezes nós tiramos os olhos de 99 mil coisas, poderíamos dizer, que o Senhor nos dá, e reclamamos
daquilo que aparentemente nós não achamos que temos. Esse texto, essa história, ela fala sobre aproveitarmos, sobre o breve tempo que nós temos para viver para a glória de Deus, e não perder tempo olhando para os nossos recursos limitados. Tanto essa história, quanto esse texto sagrado, vai nos trazer essa ideia. É por isso que o texto aqui, e o tema da nossa mensagem é a fragilidade do homem e de seus recursos. A fragilidade do homem e de seus recursos. E observe, queridos, que o salmista, o Davi aqui, ele está, se a gente for pegar o texto por completo, nós vamos ver que ele primeiro faz uma constatação, uma observação na realidade, depois uma oração, e depois ele faz uma reflexão. Nós pegamos aqui a parte da oração e o início da reflexão. É o que o nosso texto vai trazer, essa oração que Davi faz. E ele não está desassociado, o que é uma coisa até rara, porque geralmente os salmos, eles não têm uma certa ligação um com o outro, a não ser salvo alguns, como o Salmo 3 e o Salmo 4, né, e alguns outros. Esse aqui ele tem uma ligação de 3 salmos seguidos. O Salmo 38, que vai trazer a visão de que Davi estava sendo perseguido, e ele começa a confessar o seu pecado e tudo mais, relacionado à perseguição que ele estava sofrendo, e no verso de número 13, ele vai dizer assim: mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. E ele fala isso por conta dos seus perseguidores, e ele prefere se calar a chegar a blasfemar contra o Senhor. E ele continua fazendo isso no Salmo de número 39. Só que agora ele percebe que o fato dele ter se silenciado, está emudecido, faz com que seu coração arda. E olha o verso de número 3 do capítulo do Salmo 39. Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua. Aí ele teve que abrir a sua boca e clamar. Ele teve que abrir a sua boca e orar. Teve que clamar ao Senhor. E a resposta da sua oração e da sua reflexão se encontra no Salmo 40, quando ele começa: esperei confiantemente no Senhor. Ali está a resposta. Então este salmo está inserido no meio de outros 2 salmos que faz uma ligação entre um e outro. Então, quando você ler este salmo, não desassocie ele do Salmo 38 e muito menos do Salmo 40, mas leia-o de maneira que você consegue entender completamente a história da sua confissão, do seu silêncio, da sua oração, da sua reflexão e da sua gratidão, que assim ele expressará no Salmo 40. Este salmo também, queridos, Davi coloca como uma forma de reflexão para o povo cantar. Para o povo cantar. Para que o povo refletisse, viesse a refletir na fragilidade da sua vida. Para que o povo viesse a refletir na brevidade da sua vida. Para que o povo viesse a refletir em quem eles estão depositando a sua confiança. E aí ele vai até o mestre de canto, Jedutum, que era um dos 3 que Davi tinha escolhido para poder tomar conta da parte musical do templo. Quando a gente vai lá no capítulo 16 de Crônicas, de 1 Crônicas, nós vamos ver isso. Os 3 oficiais que Davi coloca para tomar conta da música. E Jedutum era um deles. E ele pede a Jedutum que musicalize aquela poesia que assim ele fez e colocasse para o povo cantar, para que o povo também fizesse essa mesma reflexão que ele agora estava fazendo. Será que eu e você podemos também refletir nisso? Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado as suas forças? Qual é o empreendimento da sua vida para trazer alívio à sua alma?
o salmista aqui ele vai podemos destacar 3 coisas que faz com que todos nós venhamos a nos perder em nossa fragilidade. 3 coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, e depois nós vamos ver como que o próprio Salmo vai responder a essas 3 coisas. A primeira delas é o conhecimento. O verso de número 4 diz assim: dá-me a conhecer, Senhor. Claro que o conhecimento que ele está falando aqui é um conhecimento verdadeiro, é um conhecimento positivo. Mas quantas vezes eu e você nos perdemos no nosso próprio conhecimento? Conhecimento, queridos, para nós é algo muito útil, é algo de valor. E nós não desprezamos o conhecimento e nem devemos desprezá-lo. Conhecer é algo bom. O problema não está em conhecer, o problema está em por quê, qual o propósito de nos afadigarmos no conhecimento. O Provérbios 3:5, que o pastor citou aqui, fala para nós confiarmos no Senhor e não nos estribarmos no nosso conhecimento. Provérbios 3:5 vai dizer isso. O que é estribar? Quem já montou cavalo aqui sabe muito bem disso. É aquela para você subir, ou seja, você se apoiar. É algo que você se apoia. Não se apoie no seu próprio conhecimento. Conheça, mas conheça para a glória de Deus. Conheça não para poder se ensoberbecer, para achar que é mais santo do que o outro, para achar que você sabe mais do que o outro, mas para compartilhar, para ajudar, para servir. Porque senão, você está se afadigando à toa. Salomão, escrevendo Eclesiastes, vai dizer justamente isso. Uma das coisas que ele se sentiu cansado foi de conhecer, e ele viu que tudo aquilo era canseiro e enfado, era correr atrás do vento. Não porque o conhecimento é mau, mas porque se nós não soubermos usá-lo, certamente isso não trará nenhum benefício. Pelo contrário, ainda aumentará a nossa soberba. Paulo, quando fala sobre o espinho na carne, lembre-se que antes um pouco, ele fala de que ele conhece um homem que foi até o 3º céu e viu coisas inefáveis que não deve o homem falar. E logo em seguida ele vai falar assim: para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. Ele conheceu coisas, mas para que ele não se ensoberbecesse daquelas coisas, do seu próprio conhecimento, o Senhor colocou um espinho na carne. Ah, meus queridos, o conhecimento é algo maravilhoso, mas fora de propósito, ele não vale de nada. Só vale para fugirmos da presença do Senhor e depositarmos a nossa confiança na fragilidade nossa e dos nossos recursos. A segunda coisa que podemos observar aqui é o controle. Ah, tenho certeza que em algum momento, em alguma área da sua vida, você gosta de ter o controle. Tenho certeza, cada um de nós temos essa areazinha, que a gente até fala assim: Senhor, tudo é teu, mas essa aqui deixa comigo. Essa aqui deixa que eu tomo conta, deixa eu fazer melhor. É assim que nós pensamos. Quando nós nos entregamos, a gente pensa que fazemos melhor do que Deus. Falei isso hoje até na escola dominical. Observe o verso de número 6, a parte A do versículo, quando diz assim: com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta. Lembra do servo? Lembra do Clube 99? Nós inquietamos o nosso coração porque queremos ter o controle, queremos ter a 100ª moeda, queremos achar essa 100ª moeda, queremos possuir essa 100ª moeda. Eu não sei qual é a moeda que você está procurando. Muitas vezes eu me pego procurando essa 100ª moeda. Eu não sei qual é a que você está procurando, mas certamente você precisa entregar isso nas mãos do Senhor. Nós não temos o controle das coisas. Nós até achamos que temos. Nós fazemos planos e não há problema também nenhum em fazer planos.
O problema não está em fazer planos, pelo contrário, a própria Bíblia fala que nós devemos ser organizados, precisamos sim planejar, isso é bom, é coisa boa. Mas o problema está quando nós achamos que o nosso plano vai acontecer tintim por tintim, do jeito que a gente acha. A gente é tão confiante disso, que certamente, talvez aconteça isso com você, já aconteceu comigo. A gente faz o nosso planejamento e depois a gente ora falando assim, Senhor, o planejamento está aqui, abençoa. Não é assim que nós fazemos? Não é assim que você já fez pelo menos alguma vez na sua vida? A gente não pede orientação antes, Senhor, me ajuda a planejar direitinho aqui o meu ano, as minhas finanças, o meu tempo, me ajuda a planejar as coisas aqui. E vai pedindo sabedoria e vai fazendo. A gente simplesmente faz, agora sim, Senhor, abençoa. Queridos, porque nós achamos que temos o controle e que Deus tem que abençoar daquele jeito que nós fizemos. Não é assim. Não é assim. Tiago, no capítulo 4, vai dizer que alguns mercadores estavam viajando e falando que nós vamos para tal lugar, e nós vamos fazer assim, e vamos negociar assim, e vai ser desse jeito. E aí Tiago chama a atenção e fala assim, vocês deviam dizer assim, se o Senhor quiser, tanto faremos isso quanto aquilo, se o Senhor quiser. A gente até usa essa expressão, né? Mas de uma maneira assim muito... quase que no final dizendo assim, e Ele quer. Não é assim? Se o Senhor quiser, nós vamos fazer isso, e Ele quer. Queridos, isso não é deixar o controle nas mãos do Senhor. Isso é querer controlar aquilo que nós não podemos controlar. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Nós não sabemos o que vai acontecer quando sairmos daquela porta. Nós não sabemos se vamos acordar amanhã. Mas queremos ter o controle do que vamos fazer daqui a 5 meses. Deve ser planejado. Não estou dizendo que você não deve planejar suas coisas, comprar suas passagens para viagem de férias, com antecedência, aproveitando as promoções aí que está caro, né, o avião. Entretanto, não se frustre se alguma coisa sair fora daquilo que você planejou. Lembre-se que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Não é você. Não é você. Não sou eu. É o Senhor. Controle. Nós queremos ter o controle. Aqui o salmista fala que nós nos inquietamos, até amontoamos tesouros e não sabemos nem para quem nós vamos deixar. Amontoamos e amontoamos. É muito interessante porque o salmo é muito parecido com as palavras que Salomão também usa, o pregador usa em Eclesiastes. Ele também tem essa mesma preocupação. Ele expressa essa mesma preocupação. E o Senhor Jesus também faz faz uma analogia com um homem que tinha muito trigo e ele constrói outros celeiros, ele derruba, faz outros celeiros e fala assim, a minha alma está abastada, eu fiz outros celeiros, agora tem onde colocar meu trigo. E o Senhor chama ele de tolo. Essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem é? Essa mesma palavra é para mim e para você. O que nós temos preparado, que achamos que temos controle, para quem é? Para mim mesmo? Para você mesmo? Ou para o Senhor? A terceira coisa que o texto nos chama atenção, por causa da fragilidade do homem e dos seus recursos, é a confiança. Verso de número 5, parte B, vai dizer assim, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Davi faz aqui, na sua oração, já uma reflexão do que é a vida do homem. Vaidade aqui tem a ver com nulidade, vapor. Vapor, vento. Todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Em quem eu tenho colocado a minha confiança?
Em quem você tem colocado a sua confiança? Na força do seu braço? No seu conhecimento? Seja ele da economia, da política, da teologia? Em quem você tem confiado? Verso 6, parte B, também vai dizer: amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Você tem confiado nas suas riquezas, nos seus bens? Quando está tudo mal, você lembra de quanto você tem no banco e fala assim: não, está tranquilo, a conta está boa, dá para aguentar bastante tempo. Ou quem sabe, a saúde está indo mal, mas o plano de saúde cobre, o plano O é top. É nisso que você tem confiado? Essas coisas são frágeis, tanto quanto eu e você. Tanto quanto eu e você. Mas o Senhor, Ele traz na sua palavra o que nós devemos fazer quando o foco está distorcido. E nós não vivemos para Ele, e nós não vivemos para a glória dEle. Então Ele vai nos chamar a atenção, e Davi nos convida a refletir nisso, quando o primeiro passo é: reconheça. Verso de número 4, leia comigo, por favor, o verso de número 4, todo o verso. Vamos lá? Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Agora o conhecimento faz sentido. O que eu estou conhecendo para reconhecer a minha fragilidade? Precisamos conhecer aquilo que é verdadeiro, para que nós não venhamos a sucumbir no nosso conhecimento, mas venhamos a reconhecer a nossa fragilidade. Enquanto olharmos para nós mesmos, nunca vamos reconhecer isso. Sempre vamos achar um amigo, sempre vamos achar um parente, sempre vamos achar uma conta bancária, sempre vamos achar mais um livro que vai nos ajudar. Não. O que nos ajuda verdadeiramente é o verdadeiro conhecimento. O verdadeiro conhecimento. E eu gostaria de compartilhar aqui o que é esse verdadeiro conhecimento. Um irmão, no ano passado, no início do ano passado, nós fizemos exposições sobre quem é Jesus. E um irmão compartilhou comigo essa semana um esboço daquilo que ele anotou. E mais algumas coisinhas. Eu não pedi a permissão dele não, mas eu gostaria de expor algumas das coisas que ele anotou, para que vocês entendam por que esse é o verdadeiro conhecimento. A série de exposição era Quem é Jesus? Observem, queridos. Quem é Jesus? Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ele é o advogado junto ao Pai, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a pedra rejeitada, a pedra angular. Ele é o único mediador. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é o renovo de justiça. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o mediador da nova aliança. Ele é o bom pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas. Ele é o fundamento. Ele é o apóstolo e sumo sacerdote. Ele é a videira verdadeira. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o amigo verdadeiro. Ele é o servo, o santo servo. Ele é o pão da vida. Ele é o pão vivo. Ele é o pastor e bispo das nossas almas. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o supremo pastor. Ele é a nossa esperança, o nosso Redentor, o Alfa e o Ômega, o Cordeiro de Deus, o Verbo encarnado, o unigênito do Pai, Filho de Deus, Rei de Israel, Filho do homem, Príncipe e Salvador, maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E segue. É isso que a Bíblia refere ao Senhor Jesus. Se você souber isso que as Escrituras falam sobre Jesus, certamente você vai reconhecer a sua fragilidade. A grande questão é que nós não atentamos para o que a Bíblia diz e queremos poetizar aquilo que é Jesus. E aí começamos que Jesus é meu tudo, Jesus é o ar que eu respiro.
Volte-se para o que as Escrituras falam sobre Jesus. Volte-se para lá, para as Escrituras, e veja os atributos do Senhor. Aí você vai ver a sua fragilidade. Aí você vai reconhecer a sua fragilidade. Aí você vai começar a conhecer, de fato e de verdade, o Jesus quem você serve. Esse é o conhecimento que traz salvação. Esse é o conhecimento verdadeiro. A segunda coisa que o texto nos diz é que nós precisamos renunciar. Verso de número 5, parte A, vai dizer assim: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. O Senhor é o Deus eterno. E a gente tem uma dificuldade para entender a eternidade, porque nós temos um início. Deus é o início. Ele é autoexistente. Nós começamos a ter uma data de nascimento ou de concepção. O Senhor não. Ele é verdadeiramente eterno. Então, diante do que nós somos, diante de quem é o Senhor, realmente quem nós somos? Quanto é a nossa vida? Quanto tempo a nossa vida? Ainda que fosse Matusalém com seus 969 anos, era um sopro. A vida era um sopro, foi um sopro. É aí que nós precisamos renunciar àquilo que nós achamos que somos, independentes de Deus, que estamos no controle das coisas, e começamos a ver os grandes e maravilhosos atributos do Senhor, e renunciamos, e nos entregamos, e nos ajoelhamos, e nos prostramos, porque adorar é isso, queridos. Adoração é isso. Adoração é se prostrar para beijar os pés, reconhecendo a grandeza do Senhor e a nossa fragilidade. Nós precisamos renunciar à nossa arrogância, achando que somos realmente suficientes. Não somos. Nós somos completamente dependentes. E o Senhor, lá no capítulo 15 de João, vai dizer o quê? Que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se um ramo for cortado e não for enxertado de novo, o que vai acontecer com esse ramo? Ele seca, ele morre. Então, o que somos sem o Senhor? Então, quem somos fora da videira? Nós precisamos da videira, estar ligados à videira para receber os nutrientes, para podermos frutificar, para que possamos realmente crescer e ter as nossas folhas sempre verdes, porque o Senhor é quem verdadeiramente tem o controle de todas as coisas. Em terceiro lugar, nós precisamos repousar. Verso de número 7, o início da reflexão de Davi começa aqui. O verso 4 ao verso 6 foi a sua oração. E o verso 7, ele começa a refletir dizendo: e eu, Senhor, que espero? E ele mesmo responde essa pergunta dizendo: Tu és a minha esperança. Você pode repetir com esse versículo de novo comigo? Vamos ler todos juntos? E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Isso é verdade na sua vida? Você só reconhece e renuncia de fato quando você descansa nas promessas de Deus. Quando nós descansamos no cuidado de Deus, realmente nós renunciamos, nós entregamos tudo, porque nós reconhecemos. Quando nós confiarmos inteiramente no poder de Deus, certamente reconheceremos quem nós somos, renunciaremos o controle e descansaremos no poder do Senhor, na misericórdia e na graça dele. Ah, meus queridos, faça isso
e você vai ver uma mudança grandiosa na sua vida. Eu não sei qual é a área que você está querendo ter o controle. Eu não sei qual é a área que você acha que o seu conhecimento é suficiente para resolver. Eu não sei qual é a área da sua vida que você ainda não está descansando no Senhor. Mas uma coisa é certa: a melhor coisa que podemos fazer não é colocar a cabeça no travesseiro e ficar preocupados com como nós vamos resolver no dia seguinte, mas é saber que o Senhor está no controle. O Senhor é o conhecimento que nós precisamos realmente saber e continuar desenvolvendo esse conhecimento. No Senhor nós podemos descansar. Estou dizendo aqui porque a gente agora precisa cruzar o braço e parar? Não. Mas mesmo aquilo que nós precisamos fazer, devemos fazer na dependência do Senhor. Mesmo aquilo que é minha e sua atitude, minha e sua responsabilidade, nós não conseguimos fazer se não for descansando nos braços do Senhor. Gostaria de concluir observando mais uma vez que Jesus é o verdadeiro conhecimento que nós precisamos para a nossa salvação. Você hoje que me ouve aqui no templo, ou talvez pelo YouTube, se você ainda não conhece esse Jesus, hoje é o dia que você tem a oportunidade de conhecê-lo. Hoje é o dia que você tem a oportunidade de começar a conhecê-lo, conhecer os seus grandes e perfeitos atributos, conhecer o que a Bíblia diz sobre ele, para que você renuncie, você venha a confessar os seus pecados, reconhecê-los e confessá-los, para que você possa descansar também hoje no Senhor, na graça do Senhor. Jesus é aquele que governa e sustenta todas as coisas, de forma a fazer o que é melhor para mim e para você. Sabe por quê? Porque Ele mesmo declarou que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade foi-lhe dada nos céus e na terra. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, como está descrito no livro do Apocalipse. É Ele quem realmente governa, sustenta, dirige todas as coisas. Jesus é o nosso descanso. Lá em Mateus capítulo 11, nós encontramos esse convite para descansarmos no Senhor. Aquele povo que vivia afadigado por conta das muitas leis que afligiam o coração daquele povo, porque eles sabiam que não conseguiam cumprir da maneira como deveriam, e aquilo era penoso para eles. O Senhor chama aquele povo, e esse convite é para mim e para você, que muitas vezes também achamos que o controle está nas nossas mãos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite amoroso do Senhor. Esse é o convite gracioso para você, que já conhece o Senhor Jesus, que já serve o Senhor Jesus, mas que está deixando a ansiedade tomar conta, que está deixando, ou que está em alguns momentos achando que você está no controle. Mas esse convite também é para você, que ainda não conhece Jesus, e que acha que a maneira como você está vivendo é a maneira que te traz felicidade. Não é. E o dia que você conhecer de fato o Senhor Jesus, o dia que você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, certamente você vai conhecer o verdadeiro descanso, a verdadeira alegria, a verdadeira esperança. Que seja hoje, para a glória do Senhor, que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.